Então, tá iniciando gravação, eu acho que está gravando, então vamos lá. Eu estou aqui com o jornalista Chagas Vieira. Chagas Vieira, primeiro, já de cara agradecer, eu conheci o Chagas num evento que teve da Carta Capital, né? No ano passado, um seminário da Carta Capital, um excelente seminário, né? A Manuela, o Sérgio Lírio coordenando. Então, conheci o Chagas ali, foi a oportunidade de trocar umas figurinhas rápidas com ele. O Chagas é assessor especial de comunicação do governo do Ceará, ele é formado em comunicação social pela Universidade Federal do Ceará, tem pós-graduação em telejornalismo pela Faculdade Católica do Ceará e MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. O Chagas já tem um menino, dá para ver aí, mas já tem uma longa experiência como jornalista, já trabalhou em TV, rádio, mídia digital, assessoria, tem aí um percurso longo. Foi diretor executivo do Sistema Jangadeiro de Comunicação do Ceará, coordenou o comitê de afiliadas do SBT Nordeste, foi superintendente do SBT na Bahia, também foi vice-presidente da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e TV, a CERT, e coordenou a campanha vitoriosa do governador Camilo Santana em 2014. Hoje, então, está aí nesse trabalho pesado de assessor especial de comunicação do governo. Então, Chagas, brigadão por você ter topado. Eu sei que vocês estão a 200 por hora aí no Ceará enfrentando a pandemia e enfrentando também os vermes que tem por aí, né? Então, brigadão por você ter topado, viu? Miro, eu quem agradeço. Bom dia a você, a todo o seu público. Quero te parabenizar pelo trabalho que o Barão de Itararé vem fazendo, pelos 10 anos, uma década de muita coragem, independência. Vocês têm um papel fundamental neste momento, principalmente que nós precisamos fortalecer a nossa democracia, o jornalismo sério, transparente, independente. Então, parabéns, Miro. Você tem um papel muito importante. Estou à sua disposição para conversarmos aí sobre as ações, sobre esse momento difícil que o Ceará, o Brasil e o mundo passam. Então, vamos lá, brigadão. Deixa eu te dizer, você está acompanhando isso direto, né, em loco. A cada dia o número de mortos infectados pelo coronavírus tem assustado mais os brasileiros e tem repercutido no mundo inteiro a situação perigosíssima do Brasil, né? Todos sabem ainda que a subnotificação é enorme, esses números já são macabros, mas não refletem a realidade, a coisa é muito pior do que apresentam esses números, né? Tudo indica que ainda não atingimos o pico, né? Ao contrário, né? Então é uma situação dramática que, além do problema da saúde e das mortes, ainda gera problemas na economia seríssimos, com desemprego, corte de salários, desespero nas famílias, ou seja, nós estamos vivendo um nevoeiro pesado. Nesse cenário, o Ceará despontou, num certo momento, como um estado com um número grande de infectados e mortes. Eu queria entender qual é a razão disso. O que levou o Ceará a despontar nesse cenário macabro? O que explica? Bem, Miro, assim, a principal avaliação que nós fazemos nesse momento, eu acho que nada melhor do que números para mostrar isso, é que o Ceará é hoje o estado que mais testa no Brasil, juntamente com São Paulo. Né? Assim, desde o começo, desde quando essa pandemia ela começou a ameaçar o Brasil, em início aí de março, o governador Camilo Santana, ele chamou toda a equipe, inclusive os secretários, a equipe de saúde, e disse: olha, eu quero absoluta transparência. Só conseguimos resolver o problema quando nós conhecemos esse problema. Então, assim, tanto que uma das primeiras medidas foi adquirir testes. Então, o governo do estado já adquiriu, para você ter uma ideia, já quase 500 mil de testes para a população cearense. Então, se você observar hoje, o Ceará, embora tenha a 8ª população do país, é o estado que mais tem testado. São Paulo parou de divulgar, então vinha perto de São Paulo. Agora o Ceará já está com, tem aqui o número mais atualizado, 57.432 testes. Então existe uma subnotificação muito grande no Brasil e no mundo.
Se você pegar as experiências do mundo inteiro, os países que conseguiram enfrentar essa pandemia da forma mais racional e mais efetiva possível foram aqueles países que mais testaram. Então, você só consegue resolver, repito, o problema quando você consegue detectar o problema. Tanto que o governador Camilo Santana adquiriu esses testes, procurou fazer uma testagem cada vez maior, distribuiu para os 184 municípios cearenses para que também eles fizessem testes. E é uma coisa óbvia, quanto mais você testa, mais você detecta. Então, assim, acredito ser essa uma das razões, entendeu? Não sei outros estados, não sei como é que tem sido o comportamento de outros estados, mas pelos números que são apresentados aí, o Ceará é disparado o estado que mais tem testado. A situação de subnotificação é criminosa no Brasil. Mas, além disso, tem outros fatores? Tem esse fator que eu acho que é significativo. Sobre essa questão da subnotificação, tem uma conta muito simples de fazer, Miro. Se você pegar as doenças de síndrome respiratória aguda no país, no ano passado e agora, você vai ver que do ano passado agora, as pessoas que foram internadas ou vieram a óbito por síndrome respiratória aguda, aumentou 6 vezes, 7 vezes. Então, em tese, esse aumento é de pessoas com Covid que não foram testadas. Você tem estados aí, eu não gosto de citar, fazer comparações, mas você tem um estado como Minas Gerais, por exemplo, que dos casos registrados de síndrome respiratória aguda, somente houve um aumento gigantesco. Você tem poucos casos que são efetivamente comprovados de Covid, e você tem 10 vezes mais casos de síndrome respiratória que não tiveram no ano passado. Esses casos surgiram de quê? Surgiram do nada? Obviamente que tem que fazer essa conta. Acredito que essa questão da testagem da subnotificação é um dos fatores. O outro fator que atribui os especialistas colocam é que o Ceará tornou-se um hub aéreo no Nordeste. O número de voos internacionais para o Ceará aumentou muito nos últimos anos por conta de uma política realmente de valorização do turismo que tem um papel muito importante na economia. O Ceará chegou a ter 48 voos diários para os Estados Unidos, Europa e outros países do mundo, diretos por toda semana. Quando essa pandemia ocorreu, como esse é um vírus que veio importado, veio de fora para cá, uma das primeiras medidas que o governador Camilo Santana tomou, quando ainda não tinha sido registrado nenhum caso no Ceará, foi solicitar ao governo federal, já que isso é uma medida do governo federal, no ANAC, que houvesse a suspensão dos voos internacionais para o Ceará. Só eles poderiam fazer isso. Essa medida foi tomada 2, 3 semanas depois. Então, assim, você teve aí um gap de mais de 2 semanas em que desembarcaram no Ceará milhares de pessoas que vieram de outros países, do epicentro do coronavírus, como estava naquele momento a Europa, que vieram dos Estados Unidos e que acabaram, obviamente, contribuindo para essa contaminação. Então, assim, outra medida, para você ter uma ideia, como há uma dificuldade, quando não há um alinhamento nacional, o governo do Ceará teve que entrar na justiça para que equipes da Secretaria da Saúde pudessem atuar no Aeroporto Internacional de Fortaleza, fazendo uma barreira sanitária. Quer dizer, o governo do Estado a justiça teve que determinar que os nossos profissionais de saúde pudessem fazer uma barreira sanitária. O governo do Estado ganhou na justiça e o governo federal recorreu dessa decisão, olha que absurdo, e perdeu de novo. Então, assim, acredito que esses é algo que realmente é surreal numa situação dessa, mas é a realidade hoje. Esses, então, seriam, na sua opinião, os 2 fatores principais que explicariam esse número grande de notificações. Como eu acompanho reuniões diárias do governador com especialistas de saúde de todas as áreas, essa é a percepção dos especialistas. Obviamente que a gente, como jornalista, eu não sou um expert nesse assunto, mas os especialistas colocam isso como fatores principais. Não, eu acho que está bem esclarecido, porque é uma dúvida que fica, né? Qual a razão? Eu acho que você aí resolveu a questão. Indo para um segundo ponto, além de enfrentar o coronavírus, a Covid, o governo aí do Ceará, como os governadores do Nordeste, tem ainda que enfrentar, você já citou alguns casos aí, as provocações do capetão, eu costumo dizer capetão, do presidente Bolsonaro, vamos ser respeitosos, né, do presidente Bolsonaro, né? Ele tem sabotado ações governamentais, né, do Nordeste no geral, até para aquisição de respiradores, essa questão dos aeroportos. Eu vi que estavam chegando agora no Ceará mais alguns respiradores, né?
e, além de atrapalhar, sabotar as ações, aeroportos, respiradores e tal, ele ainda estimula, e o seu gabinete de ódio estimula a difusão de fake news, né? Estimula a difusão de mentiras, de agressões. Ou seja, além de não unificar, ele não unifica a nação no combate e ainda fica estimulando a cisânia, a mentira, a desinformação, né? Recentemente eu vi que o governador reagiu meio indignado a essa ação criminosa no Twitter, né? Eu vou até ler o que ele postou no Twitter. Usar redes sociais para postar notícias falsas já é algo inaceitável, principalmente em meio a uma gravíssima crise. Quando tal atitude parte da maior autoridade do país, ele não disse o nome, mas todo mundo sabe quem é a maior autoridade do país, e de forma repetida ganha contornos ainda mais preocupantes. Não é a postura que se espera de um chefe de Estado. Como vocês têm reagido a essa desinformação, essa onda de fake news, né? Essa batalha de narrativas na sociedade? Como vocês têm feito? Eu diria que essa é uma segunda pandemia que nós estamos enfrentando. Né? Nós estamos vivendo duas pandemias muito graves. A pandemia do coronavírus e a pandemia da desinformação, da irresponsabilidade, ações que são criminosas. Você conhece muito bem, Mido, você é uma pessoa muito bem antenada, muito bem informada. Sabe que o estilo do governador Camilo Santana é um estilo muito sereno. Ele é uma pessoa que é o estilo dele. Ele não é uma pessoa que gosta de ficar trocando acusações, mas chega um momento em que realmente você tem que bater forte na mesa e dizer, olha, não dá. Quando você começa a ver que determinados comportamentos acabam prejudicando a tua população, acabam prejudicando 9 milhões e 100 mil cearenses, além dos 210 milhões de brasileiros, obviamente que você, enquanto um líder, como é o governador Camilo Santana, você tem que reagir de forma efetiva, não é? Tem que reagir estabelecendo a verdade. Hoje a gente enfrenta um problema muito grande, não é só o Ceará, é o Brasil inteiro. Recentemente, Rede Nacional desfizeram algumas dessas mentiras, uma delas chegou a ser colocada por uma deputada federal, essa mesma que estava decidindo quem ia ou quem não ia para o STF, essa mesma deputada federal, ela chegou aí em Rede Nacional para dizer que o estado do Ceará e São Paulo estavam enterrando caixões vazios. Quer dizer, uma irresponsabilidade, uma inconsequência, um desrespeito com as vítimas e com o trabalho de profissionais de saúde do governo, que tem feito um trabalho muito sério e buscado, obviamente, salvar vidas aqui no estado do Ceará. Isso foi desmentido nacionalmente. Recentemente, tivemos outros fake news dizendo que o estado do Ceará estaria, o secretário de Saúde, atestando que pessoas que não tinham morrido por Covid passaram a morrer por Covid. Enfim, que, mais uma vez, em nível nacional, o presidente da República compartilhou essa fake news. Olha a gravidade. Enquanto as fake news, Miro, elas são repassadas pelo anônimo, pela população, que às vezes de forma inadvertida, desinformada, se coloca isso, há de se avaliar. Quando isso parte para as principais instâncias do país, de você passar a divulgar fake news gravíssimas, com acusações extremamente graves, é uma situação que precisa realmente ser muito bem pensada, muito bem avaliada, e que providências realmente necessitam ser tomadas. Então, hoje nós enfrentamos uma situação dificílima em relação a isso. Todos os dias nós perdemos um tempo gigantesco da nossa agenda para estar desmentindo isso. Criamos, inclusive, um site dentro do governo, uma agência para esclarecer a população sobre aquelas mentiras que prejudicam, principalmente nesse período agora de pandemia. Quando sai uma notícia dessa, tem uma equipe de jornalistas que procura os especialistas daquela área, que procura investigar de uma forma correta, para que realmente a verdade seja restabelecida. É uma situação extremamente grave e que o país hoje é vítima disso. E quando isso recebe o apoio e recebe como um dos seus principais articuladores o próprio presidente da República divulgando isso, então aí chega a um nível extremo, que é o que o país está vivendo hoje. Eu vi a nota que o governo soltou, você não citou o nome da nobre parlamentar, mas eu vou citar. Eu não tenho a responsabilidade de governo sua, né? A Carla Zambelli, né? Que é uma moça que está para ser processada. Eu vi a nota que o governo aí soltou de que ia processá-la. Está sendo processada pela Procuradoria-Geral do Estado.
Excelente, boa, boa. Que é uma forma de coibir esse tipo de disseminação de falsidades. Claro. Entrando numa última questãozinha para a gente ir fechando, no tempo que a gente havia combinado, quais outras ações na área de comunicação, além dessas, de combate à fake news, montar esse gabinete de crise, ter esse site de informações contra fake news, quais outras ações na área de comunicação o governo do Ceará tem tomado? Né? Eu sei que vocês aí têm vários instrumentos, eu vejo que vocês têm atuado muito fortemente na internet, eu vejo também que a TV educativa aí do Ceará tem ganhado proeminência, tem tido um papel, tem feito excelentes programas, né? Eu vi até um programa infantil outro dia, tem feito coisas muito interessantes. Né? Oi, caiu? Voltou. Te ouvindo. Voltou. Não, voltou. Perfeito. Beleza? Beleza. Então, eu queria saber quais são as outras... Sim, ok. Deu, né? Então, eu sei que vocês estão atuando fortemente na internet, nesse mundo digital, então tem essa TV pública que está crescendo muito, a TV educativa. Né? Quais outras ações que vocês têm realizado nessa batalha de informação, de prestação de serviço, de se contrapor? Né? O que vocês têm feito nessa área de comunicação? Eu costumo dizer, Mira, eu passei 25 anos da minha vida nos sistemas de comunicação. E nos últimos 6 anos eu tenho estado do outro lado, né? Participei da campanha do governador Camilo em 2014, participei da campanha, fiquei no governo os 4 primeiros anos, na primeira gestão, o governador foi reeleito com 80% dos votos, a maior votação proporcional do país inteiro, e participei da campanha de 2018 também, e estou no governo desde então com o governador Camilo Santana. Eu sempre costumo dizer que nada é melhor para que você realmente estabeleça a verdade do que a transparência. Né? E você não ficar refém apenas dos veículos convencionais, que eu acho que até tem cumprido um papel muito importante nesse momento. Inclusive, né, colocando aí vários desmandos que estão acontecendo no país. Mas, desde o primeiro governo Camilo Santana, a gente começou a estabelecer uma relação muito forte com as redes sociais sendo usadas de forma responsável. O governador Camilo foi o primeiro governador do país, isso há 4 anos, logo quando o Facebook ele lançou uma ferramenta de transmissão ao vivo, há cerca de 4 anos, o governador Camilo passou a ter semanalmente, ele passou a ter um bate-papo semanal com a população durante 1 hora na hora do almoço. Todos os dias, de meio-dia a 1 hora. Você pegar a agenda de um governador com a agenda corrida e ele se comprometer de toda semana, tirar 1 hora para ficar conversando diretamente com a população. Isso sem intermediário, Miro. Não é um repórter perguntando, não é um apresentador. É a população olhando no rosto do governador, mandando as perguntas e ele respondendo as perguntas da população. Pra você ter uma ideia, essas transmissões chegam a alcançar 400, 500 mil pessoas numa live dessa. Ele chega a receber 15, 20 mil mensagens durante uma transmissão dessa, então ele já vinha fazendo isso de uma forma muito frequente, usando as redes sociais. Além disso, esse programa dele de rádio na internet passou a ser retransmitido pelas rádios do país inteiro, do estado inteiro. Localidades onde a internet não chega, as pessoas ouviam rádio, que ainda é muito forte no interior do Nordeste. Então, cerca de 70, 80 rádios do interior ficavam transmitindo esse programa de rádio do governador. Então, assim, isso foi uma coisa muito interessante. E isso nos ajudou muito nas crises, tem nos ajudado muito nas crises que nós vivenciamos no Ceará nos últimos anos. Nós tivemos uma recente no começo do ano com um motim de policiais militares que o Brasil inteiro acompanhou e que o governador enfrentou com uma força muito grande, não cedeu às pressões, às chantagens, e o motim acabou sem que aquelas reivindicações absurdas fossem atendidas. E já naquele momento, e agora nessa crise da pandemia, o governador ele tem estado muito presente nas redes sociais, praticamente todos os dias, Miro. Praticamente todos os dias ele vem no Facebook, vai no Instagram e fica falando com a população das ações que estão sendo tomadas, porque muitas vezes, quando chega no momento de uma crise, algumas pessoas tendem a se esconder um pouco. Né? Todo mundo quer aparecer quando é coisa boa, quando é coisa ruim, todo mundo quer sumir. Então, nós estamos numa situação que até o ministro da Saúde subiu. Pois é, então assim, ao contrário disso, o governador Camilo Santana ele tem procurado sempre estar muito presente em todas as crises.
Ele quer estar presente para receber as críticas que sejam as críticas construtivas, para sugestões que sejam as sugestões convenientes, então, assim, que sejam interessantes, serem colocadas em prática. Então, isso tem sido feito de uma forma muito eficaz e muito presente. E aí, o que acontece? Quando ele vai para as redes sociais, os veículos de comunicação convencionais, eles passam também a repercutir tudo aquilo que está se dizendo nas redes sociais. Então, hoje, para você ter uma ideia, essas transmissões dele, no Facebook, diariamente, quase que diariamente, estão sendo retransmitidas pela TV Pública do Ceará, retransmitida pela TV Assembleia, pela TV Câmara, está sendo retransmitida pela TV O Povo, que é uma TV privada aqui do Ceará, está sendo retransmitida pela TV Diário, que é do Grupo Globo, aqui do Sistema Verdes Mares, aqui do Ceará, em canal aberto. Eles estão retransmitindo a live do governador, além de portais, além de rádios. Então, ele tem conseguido se comunicar com a população de uma forma muito efetiva. Pra você ter uma ideia, um recente estudo, Miro, apontou que o governador Camilo Santana, nós temos uma população de 9 milhões de cearenses. Nós temos 4,4% da população do país. E o governador Camilo Santana foi o que mais cresceu nas redes sociais este ano, disparadamente. No Instagram, por exemplo, ele conseguiu, hoje ele está chegando a 700 mil seguidores no Instagram, no estado pequeno que é o Ceará. Está chegando a 700 mil seguidores no Facebook, entrou há pouco tempo no Twitter, está com 100 mil em poucos dias que ele iniciou. Então, eu estou falando de 1,5 milhão de pessoas que o governador tem conseguido se comunicar diariamente através das redes sociais. Então, assim, temos procurado fazer isso, criamos essa agência de notícias para esclarecer as coisas, diariamente temos boletins de rádio, procuramos atender a imprensa da melhor forma possível. O governo do estado tem sido muito transparente nos seus números. A Secretaria da Saúde do Ceará criou uma ferramenta que é o Integra SUS, que lá diariamente, olha que coisa interessante, diariamente você encontra lá, é atualizado 3 vezes por dia, 9 da manhã, 14 horas e 17 horas, de domingo a domingo, atualiza número de exames, número de suspeitos, número de óbitos, número de casos confirmados, número de pessoas recuperadas. Então, todos esses dados, ocupação dos hospitais, todas as informações estão transparentes, tanto que o Ceará é considerado um dos estados mais transparentes do país, para que as pessoas possam saber exatamente o que está acontecendo, saber que a ocupação do hospital está assim, que abriram vagas aqui, os leitos foram aqui, a compra que foi feita de respiradores foi feita daqui, foi essa empresa que foi lá da China, pagou-se tanto. Então, assim, tudo isso está sendo feito de uma forma muito transparente. Então, eu acho que quando você comunica de uma forma sincera e de uma forma transparente, as pessoas percebem. Você não consegue enganar as pessoas. Você pode até tentar enganá-las de alguma forma, com fake news, com blefe. Essa mentira pode até durar um pouquinho, mas ela cai. Então, é isso que a gente acredita, é isso que a gente tem procurado comunicar. Eu acho que a mídia alternativa também tem um papel fundamental, sendo correta, sendo esclarecendo, sendo corajosa. Vivemos um momento muito difícil, mas nada é eterno, as coisas vão ser colocadas nos seus lugares, temos que ser cada vez mais firmes, cada vez mais convictos de que a verdade deve prevalecer. Isso eu acredito. Trabalhamos com essa certeza. Por mais dificuldades que estejamos enfrentando, amigo, mas acredito que nós vamos superar esse momento e vamos sair ainda mais fortes, com um aprendizado muito forte. Muito bem, Chagas, está aí. Estão fazendo uma grande batalha na área de saúde, né? Enfrentando o coronavírus, e estão fazendo uma grande batalha na área da narrativa, da disputa de ideias na sociedade. Parabéns aí pelo trabalho, te agradeço muito a entrevista. Se você quiser colocar alguma questão final, fica a teu critério, mas já de cara, obrigadão. Desculpa aí ter tomado seu tempo no corre-corre que você está vivendo. De forma nenhuma. Assim, eu tenho muito prazer de estar participando. Quero te agradecer, Miro. Te pedir desculpas, porque a gente já vinha tentando marcar algum tempo. Já deveríamos estar juntos em novembro lá na Bahia, mas você sabe que teve um probleminha, não consegui. Vamos depois, passar essa pandemia, ver se a gente faz um evento também aqui no Ceará. Você tem um papel muito importante. A gente quer realmente apoiar iniciativas que sejam iniciativas corretas, sérias e que zelem por um jornalismo responsável. Agradeço imensamente a você e vamos sair mais fortes dessa. Valeu, valeu. Um grande abraço, viu, Chagas? Bom trabalho aí, viu, mestre? Um abração. Acho que parou de gravar, né? Parou. Acho que foi bom, né? Foi ótimo, viu, Vitor? Estourou um pouquinho o tempo.
Aí eu vou passar para o Felipe, que é o que coordena a comunicação lá do Barão, ele dá uma editadazinha, põe no ar. Quando tiver no ar, a ideia está no ar ou segunda ou quarta. Aí eu te mando. Te agradeço. Sempre. Vamos conversar com calma quando passar tudo isso. Vamos estar conversando. Um abraço aí, viu, mestre? Bom trabalho. Tchau, tchau.